Olá, boa noite. Vamos esperar um pouco o Instagram entregar essa live ao vivo para o pessoal, para a gente conversar um pouco sobre ansiedade, maternidade e sono do bebê. Vamos esperar um pouco. Grande Renan, pessoal começando a chegar aos poucos para a gente começar mais um bate-papo de quinta-feira, hoje às 8, geralmente às 9, geralmente é às 8h30, mas hoje às 8. Pessoal chegando, a Danúbia, seja bem-vinda, o Renan, seja bem-vindo. Compartilha aí, pessoal, essa live com a convidada Lara. Daqui a pouco a Lara chega. Ó, ela chegou aí. A Lara chegando para a gente começar mais um bate-papo de quinta sobre hoje, né? Com o tema ansiedade, maternidade e sono do bebê, né? A Lara é uma terapeuta do sono do bebê para conversar aí sobre as dores, as maiores dores das mamães, né? Que não deixa de ser uma ansiedade, uma tristeza, uma culpa, enfim, a gente vai bater esse bate-papo bem legal. E aí também os desejos, né? Os desejos das mamães, o som, as vontades dela, né? De melhorar a relação com o esposo, melhorar a qualidade de sono, né? Boa noite, minha esposa tá aí, a Lorena, Alessandra, todo mundo sejam bem-vindos. E Lara, vou esperar a Lara aí solicitar para poder entrar aqui ao vivo, né? E você convida aí umas 2, 3 pessoas, envia o aviãozinho aí para 2, 3 pessoas que pode estar passando por isso, pela ansiedade, maternidade e com dificuldade com o sono do bebê, né? Eu particularmente vou falar da ansiedade e a Lara vai vir trazer, vai contribuir com a experiência dela da maternidade e o trabalho dela como terapeuta do sono do bebê, né? Senhorita Lara, cadê você? Para a gente começar o nosso bate-papo. Aprendendo anatomia, seja bem-vindo, Rodrigo. Abraço, muito bom. Aos biscoitinhos lá da sua mãe. Vamos lá. Tá. Olá, boa noite. Tudo bem? Ei, Lara, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me vendo e ouvindo bem? Tô. Falhou um pouquinho, mas tudo bem. Falhou? Pessoal que tá acompanhando a gente, pessoal que está acompanhando a gente aqui, estão ouvindo a gente bem, dê um feedback aqui pra gente. Bom, então é isso, senhorita Lara. Gostaria que você se apresentasse. Quem é você? De onde você está falando? E o que você faz? De tudo um pouco? Então, eu sou Lara Lourenço, terapeuta do sono do bebê. Sou de Governador Valadares, né? Mãe da Emanuele, casada com o Caio. Estou há pouco tempo, né, no ramo, como terapeuta do sono do bebê, mas estudo há muito tempo, né? Eu estudo desde antes da minha menina nascer. Né? Eu comecei a me preparar ainda na gestação para justamente não sofrer antes da hora, né? Sofrer Sim, ansiedades, deixar tudo para cima da hora e depois sofrer com isso. E foi muito benéfico para mim, né? Hoje estou trabalhando com isso. Estou aí tentando que ajudar as legal, que mamães. legal. Bom, que legal, Lara. A gente conversou um pouquinho, né, nos bastidores, a gente sempre está ali conversando, às vezes, até que enfim calhou a gente vir fazer essa live. E vamos
vamos direto ao ponto, né? O pessoal tá aí. Bom, você como terapeuta do sono do bebê, não só ajuda as mamães, né, no sono do bebê, mas querendo ou não, você ouve muitas dores das mães, né? Você ouve muitas, não só as suas, né, por ser mãe, por talvez passar na pele, né, como é, quais são essas dores, quais são essas dificuldades, quais são esses desafios, mas você ouve as pessoas que você atende, as suas clientes, suas pacientes, vamos dizer assim, e quais são? Você consegue identificar, assim, meio que, mais ou menos, né, que gera essa ansiedade nas mães, principalmente. Gera nos pais? Geram, a gente pode falar também, mas de maneira muito particular nas mães, né, com os bebês. Quais são, sim? Você consegue trazer para a gente poder conseguir começar propriamente dita a nossa live? Eu vou trazer alguns pontos, né? Como diz lá de trás. Coisas importantes, né? Eu vejo como coisas importantes e às vezes pouco falada. Por exemplo, tudo começa na gestação, né? Essa ansiedade, ela não vem só quando o bebê nasce, né? Ela começa ali na gestação. Primeiro, né? São muitas mudanças, muitas alterações, né? Em pouco tempo. Até o nosso cérebro, Uhum. assim, aí as louquinhas surtam. É tipo isso, né? Sim. Mas tudo começa. Por quê, na verdade? Eu vejo assim, e acredito que muitas irão concordar comigo, né? Isso aí vai da prática mesmo, da vivência, né? Vai de tudo. Vai daquilo que eu também vivi. Não fui uma gestante ansiosa, não quis viver assim, né? Não quis viver uma gestação ansiosa, porque na verdade sempre fui uma pessoa ansiosa e quando eu consegui tratar isso, né, não é uma coisa que eu queria ficar trazendo para minha vida novamente. Então, para mim, tratou, né? Vida que segue. E nessa fase da minha vida, eu, não só nessa fase, né, mas em certa fase ali da minha vida, eu queria viver e conseguir viver bem o que eu estava passando. E quando a gente está ansioso, pelo menos a ansiedade que eu tinha, ela me atrapalhava. Eu não conseguia viver bem as fases da minha vida, né? Então, eu fui uma gestante tranquila, porém, essas mudanças, né, que acontecem, ela mexe, né, conosco, com certeza, ela mexe com a nossa cabeça, mas é tudo sob controle, tudo dá para controlar. Porém, o que eu vejo, né, e o Sim. que eu vi é que ali na gestação, além dessas mudanças que já ocorrem, né, aí vem alguns outros pontos, né, a falta mesmo de cuidar da saúde, né, de uma atividade física na gestação, a falta de uma boa alimentação e de dormir bem, né, faz com que a alteração hormonal, que já acontece normalmente, ela fique um pouco acentuada. Ela fique sempre nos altos e baixos, né? Então, assim, a gente não tem um controle hormonal devido a essas situações. É claro que cada um tem um contexto, cada um tem uma, né, uma segurança e insegurança. A maioria dos médicos até hoje fala que não pode fazer atividade física, quem nunca fez, não pode iniciar. Enfim, né? Uhum. Isso faz com que a gestante, ela fica com aquele turbilhão, uma gestação um pouco mais difícil, um pouco mais pesada, e o que eu mais vejo é a ansiedade para o bebê nascer logo. Ou seja, desde a gestação nós queremos apressar o passo. Uhum. E aí Sim. a gente não imagina, nós não somos preparadas, pelo menos a minha geração já não é preparada para ter família, não é preparada para ter filhos, não é preparada. Então isso, querendo ou não, também gera essa ansiedade. Eu vejo muita ansiedade por Uhum. isso, por não ser preparada para isso. Você é preparado para algo que não viveu? Não. Mas ninguém nem conversa sobre o assunto. Então as coisas chegam, Uhum. né? As coisas chegam bem assim. Sim. E é muita coisa, querendo ou não. Principalmente na Uhum. gestação, tudo novo, marinheiro de primeira viagem, alguns de segunda viagem, com tudo novo, diferente, enfim, né? Essa realidade ela acontece. É claro que as próximas Sim. gestações elas são muito mais tranquilas, né? No sentido de Uhum. ansiedade, no sentido de, né, de mais maturidade mesmo. Porém,
essa ansiedade ela volta a acontecer por esses outros motivos que eu citei, né? Saúde, né? Qualidade de vida, aquela coisa toda. Enfim, tudo começa aí. E essa pressa. Porém, Entendi. né, como não somos preparadas, né, para o nascimento do bebê, quando o bebê nasce, vem todo o arrependimento do mundo que na gestação eu não me preparei, né? Eu não estudei sobre o sono do bebê, eu não pensei como seria a minha vida a dois, eu não pensei como seria a minha nova vida, né? Se eu iria voltar a trabalhar ou se eu não iria voltar a trabalhar, né? Então, assim, entende que quando nasce, aí vem, né? O calor das emoções, que o bebê nasce, e é tudo novo, né? Sim. Aí vem privação de sono, a alimentação já não era boa nada, então eu continuo sem energia. Aí eu não fazia atividade física, então meu corpo não tá legal. Tipo assim, né? Eu falo o corpo, eu falo com disposição física, né? E eu falo isso, né, por experiência. Eu malhei a minha gestação toda. Graças a Deus consegui isso. Malhei minha gestação toda. Já malhava pesado antes, então eu continuei na minha musculação. Quando eu ganhei a minha menina, com relação à disposição física, parecia que eu não tinha nem ganhado. Eu não sei lá, não tinha passado uma gestação, nada. Eu fiquei bem. O meu cérebro, ele ainda estava totalmente movido por aquilo. Né? É uma experiência muito boa que eu tive. Sim. É aí que eu super recomendo, né? Como disse, se eu pudesse gritar para o mundo ouvir, eu falava, gente, faça, porque todo mundo reclama desse período pós-parto, eu não tenho nada a reclamar do período pós-parto nesse sentido. De disposição física, não posso reclamar, né? Questão de sono. Como eu estudava sobre o sono, já fui colocando as coisinhas ali na minha bebê, então eu não tive problemas, né? Ela também é uma bebê boazinha, né? Sentido de sono, claro, cada bebê tem sua realidade, Sim. né? Então, assim, essas são as dores que eu vejo mais recorrentes. E, às vezes, né, aquela falta de diálogo ali com o esposo, né, acaba dificultando um pouco as coisas. Eu vejo muita impaciência ali depois que o bebê nasce, né? Querendo ou não, são dores, né? De reclamar, mas eu tenho que ficar falando tudo pro meu esposo. Ah, mas eu tenho que ficar pedindo tudo. E o que acontece, enfim? Nós tiramos a função deles pela falta de paciência e depois quem reclama? Somos nós, né? Então, assim, são dores, né? São as dores que nós mesmos poderíamos remediar e nada, a gente dificulta um pouco. Principalmente no calor Sim. das emoções, né? No pós-parto, vida nova, adaptação, né? E essa adaptação, ela não é fácil. Realmente, né? Ao meu ver, é muita mudança em pouco tempo. Até a gente ir assimilando, colocando as coisas em ordem, a gente precisa de tempo. E aí a outra dor é essa. Falta de paciência, né? Com quem? Com eu aqui, né? Essa falta de paciência com com o nosso tempo, com o nosso limite. Isso é grande, né? Isso é grande, se torna muito grande. Porque é fogo no bebê, é fogo no esposo, fica igual um dragão. Entendeu? Fica igual um dragão. Então, assim, as coisas realmente saem de ordem, né? A ordem, a gente já sabe que realmente as coisas não são né? Não serão ali da mesma forma, mas a gente fica carregando essa pressão, né? Olha, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de tudo. A minha casa tem que estar impecável. Eu acabei de ganhar um bebê. Minha casa tem que estar impecável. Nessa parte aí era uma parte que eu sempre surtei. Porque na hora ali, né, do calor das emoções, o bebê tá demandando a gente ali o dia inteiro, né? Sim. Você sabe que o esposo totalmente dependente, né? Totalmente dependente. Aí você sabe que seu esposo vai sair, ele vai voltar pro horário de almoço, né? Você está bem, você consegue fazer as coisas, mas de repente, naquela hora ali, o bebê precisou de você, atrasou o almoço, a casa fica um caos. E aí, como é que faz, né? Rede de apoio, Sim. né? Quem pode, paga uma faxineira, né? Não fica com a sobrecarga aqui, achando que
a super, hiper Mulher Maravilha, né? Que o trem vai, como diz, deslanchar sem a gente tomar certa atitude. Não vai, não vai, né? Infelizmente não vai. Uhum. E aí a gente vai colocando o que aqui? As culpas, né? Tudo é culpa. Eu não sou uma boa mãe, né? E não tenho porquê, eu não tenho paciência, né, de esperar aprender. Eu falo isso para todo mundo, falo assim, ó, minha filha, é o seguinte, eu nunca fui mãe, não, é a primeira vez que eu tô sendo mãe. Então eu vou aprender, né? Sim, Não adianta sim. carregar essa, não adianta ficar carregando essa, né? É, eu penso, né, eu falo muito sobre isso, que fala, olha, primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, primeiro, nós estamos aprendendo a ser mães, né? Isso para as marinheiras de primeira viagem. A gente precisa de tempo para isso, precisa de paciência com os nossos erros e a gente precisa entender que essa criança, né, esse serzinho, precisa estar bem e bem cuidado, né? É Uhum. isso que o bebê precisa, Sim. estar bem cuidado. Você está fazendo o seu melhor. Não é para a gente acomodar porque está fazendo o melhor. Não é isso, mas entender que você está dando o seu melhor. Se o bebê está limpinho, cheirosinho, entendeu? Se alimentando, é porque tem alguém cuidando ali. É necessário pensar nessas coisas, nessas dores, né? Que a gente fica colocando aqui na cabeça, nas culpas, né? No peso. E falar, opa, se esse bebê está legal, é porque eu estou cuidando. Eu preciso ser Uhum. melhor Uhum. cada dia mais, né? Eu preciso ser melhor. Mas, né, eu não posso me acomodar nessa questão, né? Tipo, né, eu tô fazendo o meu Uhum. melhor, tá tudo bem. Não, eu preciso ser melhor Sim. cada dia que passa, eu preciso ser melhor sim. Mas não significa que porque eu errei, que porque eu não sei certa coisa, eu sou a pior mãe do mundo, porque eu não Uhum. consigo fazer o meu bebê dormir, eu sou a pior mãe do Sim. mundo, né? Uhum. Porque Sim. essas são as dores, né? Não, eu não consigo fazer o meu bebê dormir, eu sou a pior mãe do mundo. E aí chora, e aí desaba, Sim, né? sim. E E o que aparece, ô Lara, assim, principalmente essa culpa mesmo, né? Que você trouxe, assim, essa autocobrança. E eu, particularmente, alguns pacientes aparecem, algumas pacientes que são assim, aparecem muito com essa culpa e essa autocobrança, em querer dar conta de tudo. E elas não vão conseguir. Essa é a verdade, não vão, nem adianta, que não vão dar conta de tudo. Mas elas precisam ficar bem, porque tem um ser, né? Esses dias eu estava falando com a minha esposa, né? A beleza da maternidade e da paternidade é justamente que são co-criadores, né? São co-criadores, porque deles saem um ser humano. Deles saem, né? Deus infunde ali, com a graça de Deus, infundido uma alma no ser humano, e ali nasce, né? Uma pessoa, uma só pessoa. Então, quando a mãe olha e acha que vai dar conta de tudo e começa a se culpar, ela tá ela não está cuidando dela mesma para cuidar do filho dela, né? Para cuidar do bebê que está ali. Então ela precisa ficar bem. E aí, a partir disso, né, ela precisa. O que mais aparece para mim tratar, que são essas crenças, que eu não sou uma boa mãe. Tá, mas me comprova. Prova para mim que você não é uma boa mãe. Você agride seu filho? Não. Você deixa de dar mamar para seu filho? Não. Você, sei lá, você grita na orelha do seu filho? Não. Sim, então, opa, você não é uma péssima mãe. Talvez você não esteja correspondendo às suas próprias expectativas. Mas isso não significa que você é uma péssima mãe. Significa que você não está dando conta de tudo. Então é preciso saber nomear as coisas. E eu sempre, eu gosto de fazer uma analogia a um exorcismo, né? Eu sou católico, e né, você também, a gente comunga da mesma fé. E ali, na religião, o catolicismo tem um rito do exorcismo, e se você vê um filme ali, principalmente da Emily Rose, você vai perceber que o padre, ele precisa descobrir o nome do demônio para poder ter autoridade sobre o demônio.
Então, quando você consegue, aí no campo psicológico, eu particularmente no campo terapêutico, eu ensino o paciente a dar nome para aquilo, para aquela dificuldade dele. Tá, mamãe, qual é a sua dificuldade? Ah, eu não sou uma boa mãe. Tá, não é que você não é uma boa mãe. Você não está dando conta de tudo. Você está dando conta de 50%, de 60%. Você não vai corresponder 100% das expectativas que você colocou sobre você mesma, né? Da exigência, da cobrança que você colocou sobre você mesma. Isso não significa uma péssima mãe, né? Então você precisa saber nomear as coisas certinho, porque senão você vai surtar, literalmente surtar, ter uma depressão pós-parto, vai ter crise de ansiedade, agressividade, irritabilidade com o esposo, principalmente, com os familiares, né? E a depressão que mais acomete, a ansiedade é a depressão que mais acomete. Então, assim, é preciso ter um pensamento mais realista, e a terapia, eu particularmente trabalho desse modo, ter um pensamento mais realista. Você não é uma péssima mãe, você só não está dando conta de tudo. Ponto, ponto, e tudo bem, você não é obrigado a dar conta de tudo. Você está viva, seu filho está vivo, seu esposo está vivo. Ah, a casa não está 100%. Tudo bem, acontece, faz parte, né? Então, assim, essa é uma das coisas que acontecem aí nos meus atendimentos, né? Bom, Pois então, uma causa, hum, só falando parte aí do seu atendimento, e uma causa, né, assim, primordial ali da mãe com o filho com relação ao sono chama-se estresse excessivo. O estresse excessivo da mãe atrapalha o bebê dormir. Atrapalha totalmente o dia a dia do bebê. Então é muito sério quando você fala dessa forma, né? Eu preciso nomear aquilo e eu preciso tomar cuidado com as expectativas que eu crio, né? Porque toda essa sobrecarga, no fim das contas, só vai cair sobre alguém, que é o pequenininho, é o bebê, que sente tudo, é igual uma esponja, sente tudo. E a gente acaba mais sim. estressado porque o bebê não corresponde. Não sabe por que o bebê está assim e se sente culpada, achando que é culpa dela, né? Sim, E aí é o ciclo, a roda gira, é o ciclo que fica se retroalimentando por si só. E aí entra aí a terapia ou a própria terapeuta do sono, no caso você, para romper com esse padrão de repetição que se retroalimenta, levando a mãe, né, particularmente a mãe, a ter esse quadro de ansiedade, de irritabilidade, de tristeza, de fadiga, de reclamação, enfim. A gente precisa romper com esse ciclo, né? E, e aí né, a gente conversando, eu trouxe ali duas ferramentas, né? Duas ferramentas aí, pessoal que está acompanhando a gente, se quiser anotar, talvez até a Lara também. É, duas ferramentas. Uma primeira, eu nem te falei, Lara, no particular, mas eu depois, enquanto você estava falando, eu anotei aqui lembrando, né? Três fontes de alívio. E aí entra não só para a mulher, mas para o esposo também, que é algo que eu tenho meditado bastante, que é três fontes de alívio do sofrimento humano, não só humano, mas principalmente as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, né? Que a gente quer bem, né? Que no caso é o esposo, a esposa, é a mãe, é o pai, é o irmão, enfim. Essas três fontes de alívio que eu identifiquei, né? Que é a oração, você dedica ali a oração, porque você quer o bem, você quer levar essa pessoa para o céu, você quer que sua mãe vá para o céu, você quer que seu esposo vá para o céu, você quer salvar a alma, essa alma, é o que importa, literalmente, a alma, né? Então, a oração. E aí, o segundo ponto é o alívio do cansaço físico. E aí entra, coisa prática mesmo, não é nada. Não é nada abstrato, é coisa prática. Aí entra aquilo que você falou, a falta de rede de apoio, ou do esposo que não troca uma fralda, ou né, que não levanta de madrugada, só ela que tem que levantar, que não arruma a casa, não ajuda a arrumar a casa, né? Enfim, não cozinha, porque a mulher, sei lá, tá com o pé inchado, tá com o peito doendo, tá
o leite empedrou, não sei, né? Um monte de coisa, tá de TPM, tá bom, tá com um neném pequeno, mas ela continua menstruando, continua tendo TPM, sei lá, né? Então, continua um quadro ansioso, ou tá saindo de um quadro depressivo. Então, essa fonte de alívio, que a primeira é a oração, a segunda é coisa prática, é literalmente ajudar a lavar a louça, é ajudar a limpar a casa, é dinheiro, é aliviar mesmo, é dinheiro, é remédio, não sei, é coisa prática, não tem outra coisa. Né? Porque ela continua querendo ficar bonita, no sentido de fazer uma sobrancelha, de cuidar do cabelo, sei lá, né? Sair com as amigas, com um bebezinho pequeno, mas dar uma volta com as amigas. Inclusive, Oi? precisa de tempo para ir ao salão, né? Por isso que o marido pode trocar Né? uma fraldinha, pode o bebê para dar uma fugidinha ali, né? No salãozinho para ficar Aham, bonitona, isso, né? Fazer as unhas, fazer né? o cabelo. Verdade. Ué, claro. Aham, isso aí. Espero que o Caio esteja aí na live ouvindo, né? Seu Ele esposo. é um, ele é um ótimo esposo. E Que troca bom, fralda, dá banho, faz comida. Assim, ó, continue assim, meu filho. que Deus bom, conserva. né? Então, assim, tem essa fonte de alívio prático, coisa prática mesmo, aliviar o sofrimento do corpo. A gente começou com o alívio da alma, do corpo, e aí entra o alívio por meio do afeto, né? No caso, a atenção, a presença, o afeto, o carinho, né? O toque, o olhar, o elogio, enfim, tudo isso, esses três pontos alivia o sofrimento daquela mãe que está, né? Assim, aquela que está experimentando uma nova fase, e bem nova, né? E bem diferente fase da vida dela, ainda mais se for a primeira gestação, né? E essa primeira ferramenta para melhorar, para aliviar o sofrimento, né? Então, não só da mulher, mas aí para o homem serve do mesmo modo, né? Serve do mesmo modo, mas é mais para o homem, é muito mais aplicado ao homem para aliviar o sofrimento da mulher do que dela, porque já está sofrendo, ela já está se dedicando, já está se cobrando, né? Independente do temperamento, a cobrança que a mulher faz sobre ela é muito grande, então se aplica muito mais ao marido. E aí essa outra ferramenta, que é aqueles 4 pontos que a gente conversou no privado, é justamente essa ferramenta para todos, independente se é mãe, se não é mãe, se tem filho, se não tem, se é casado, se é solteiro, né? Que é aqueles 4 polos, como se fosse uma bússola para o nosso amadurecimento, que é, né, a relação com Deus, que é a espiritualidade, a vida sacramental, a sua busca pela espiritualidade, a relação consigo mesmo, que é esse autocuidado que eu falei, né? O salão, o cabelo, a unha, a maquiagem, a alimentação, os exames físicos, às vezes esse cansaço aí que você citou, Lara, é justamente a falta de vitamina, né? Falta de nutrientes, enfim, a baixa, né? Os níveis baixos do organismo, a deficiência nutricional própria mesmo que precisa. Então, isso aí é a relação consigo mesmo, esse autocuidado, né, que você tem com a sua saúde. Né, o dormir bem, o tentar, né, pelo menos tentar dormir bem, né, por causa que a criança, dependendo do temperamento ali da criança, dependendo do jeito ali da criança, dependendo do ritmo da casa também, tem tudo isso que vai influenciar se a criança vai acordar mais vezes à noite ou não, né? Então, isso aí você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Então, esse sono que precisa do bebê, que precisa ser cuidado, vai refletir tanto na vida da mãe quanto na vida do casal, né? Então, assim, é muito bom ter essa rotina do sono do bebê, né? E talvez você pode falar muito mais, com mais propriedade do que eu, para melhorar esse autocuidado que a mãe vai ter com ela. Porque se ela consegue colocar o bebê para dormir bem, ela consegue cuidar dela e cuidar da relação, não é?
Ou eu tô errado? Com, com toda certeza. Eu falo, né, uma coisa assim, que vale muito a pena, né, é entender mesmo, sabe? É claro que é complicado você entender como um profissional sobre a questão do sono, mas o curioso vai Uhum. longe, né? Hoje, no Instagram, né, é uma ótima ferramenta para você, ao menos, entender a questão do sono do bebê. Um bebê que dorme Uhum. bem, quem não fica bem dentro de uma casa? Todo mundo fica bem. Ah, mas é muito neném ainda, né? A gente sabe que não dorme igual um adulto, com toda certeza. Mas é uma questão de hábito. Como você mesmo Uhum. disse, é uma questão de hábito. O dia a dia, né? A casa, né? A casa, a vida do casal, tudo isso influencia em tudo, né? Até mesmo nas decisões que você vai tomar. Porque o que acontece? Vamos falar da realidade. Muitas pessoas, né, ainda pensam, né, vamos falar assim, muitas mães, muitas famílias pensam que o sono é algo fisiológico. Como dizem por aí, errado ninguém tá. Tá todo mundo certinho. É fisiológico. Mas Aham. o que, como diz, o que a mídia, a grande mídia não mostra é que o bebê não sabe dormir sozinho, né? O bebê dentro da barriga, ele não precisa preocupar com o horário de acordar, horário de dormir. Quando ele está aqui fora, ele não sabe dormir sozinho. Sim. Ele não se alimenta por conta própria. Ele não se alimenta por conta própria. Alguém tem que vir e fazer, né? Ficar atento ali aos sinais que o bebê dá, porque o bebê não chora só por fome. Como você vai identificar isso? Entende? Então, nem tudo é fome. Enfim, né? É, é, ninguém fala os detalhes, né? Ninguém fala esses detalhes. E Uhum. aí muita gente Sim. entra, né? Entra, o bebê nasceu, ao invés de já começar, né? Inserir o bebê em uma rotina, que o que quer dizer rotina? Bons hábitos. Para bebê são bons hábitos. Nada mais que isso. Sim. Porque eu não tenho como Sim. colocar horário engessado em um bebê que acabou de nascer. Entende? Aí quando a gente fala rotina, todo mundo pensa: acabou a minha vida. Eu vou ter que fazer tudo conforme o bebê quer. Acabou, pronto, não tenho vida mais. Sendo que é o contrário. Quando você coloca a É um rotina do comportamento bebê, aprendido, né? to totalmente. Quando você coloca ali uma rotina para o bebê, quando você coloca uma ordem, né? Bons hábitos, aquilo ali beneficia a casa inteira. Não tem nada de eu tô preso, nunca mais eu vou poder fazer nada. Pelo contrário, se você sabe os Uhum. horários do seu bebê, se você sabe ali como nós falamos, né, a janelinha de sono, né, que é o tempo que seu bebê fica acordado, que é a resistência que ele tem naquele momento, o horário que ele vai dormir à noite, o horário que ele acorda pela manhã, isso tudo rege o seu dia. Isso tudo rege o seu final de semana. Ah, é fácil? Nossa, parece que falando assim é tudo fácil. Não, não, a gente sabe que não é fácil. Porque mesmo que você durma bem, se for um bebê que tá ali colaborando, né? Se você já sabe algo do sono, você tá inserindo, o bebê tá correspondendo bem, a rotina mudou. Então, isso precisa, a rotina da sua casa, da sua família mudou. Paciência. Essa parte aí, ela precisa de paciência. Tudo bem. Mas quando você tem essa Uhum. paciência com a sua persistência e com a sua consistência, você consegue, como disse, ter uma maternidade leve. Uma maternidade e uma paternidade leve. Minha menina, como eu disse, ela nasceu, eu já fui colocando ali as coisinhas para ela. Eu só tive Uhum. benefício. Desde que ela nasceu, eu tenho tempo com meu esposo. Desde que ela nasceu, eu conseguia Sim. me arrumar. Eu falava, virava pro Uhum. meu marido e falava: amor, dia tal, sábado é meu. O sábado Sim. ele é meu. Eu mesma fazia minha unha, né? Meu cabelo,
tal, e beleza, me arrumava, fazia sobrancelha, faço ainda, né, sobrancelha, né, faço o que precisa fazer. Se eu tiver aqui a salão, né, fazer uma depilação, qualquer coisa assim, vou, pego, mas, entende? Na verdade, vamos Uhum. falar, né, a verdade da maternidade. Nós precisamos, né, assumir aquilo que nós queremos e assumir Sim. também que falta ordem da nossa parte. Por que falta ordem? Porque nós éramos acostumados a fazer o que queria, com toda a liberdade do mundo, e hoje não mais. E essa é uma giga dor da maternidade e da paternidade. Não ter Uhum. liberdade A perda da para liberdade, né, Lara? a perda da Parece que é uma perda, uma liberdade, privação de liberdade. né? E, não, gente, vamos lá. São escolhas, entende? São escolhas. Nós fizemos escolhas. Aí eu falo, né? Como diz, vamos tratar a dor, essa dor, né? Da privação da liberdade, todo mundo fala, né? Em primeiro lugar, agora eu vou falar de mim, vou dar o meu exemplo. Eu sou muito feliz com isso, porque a maternidade, a maternidade, ela, em primeiro lugar, né? Foi eu que escolhi. Essa condição foi eu que escolhi. Eu escolhi me casar, constituir família. Então, eu preciso assumir as minhas escolhas, certo? O que vem com essas minhas escolhas, como diz, né? Nada melhor do que um dia após o outro para dizer, né? Descobri na Sim, maternidade que algumas coisas iriam mudar. Mas sou feliz com essas mudanças, porque eu escolhi. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Não reclama, não, nega, vambora, porque você escolheu. Foi você quem escolheu. E nada melhor do que o tempo e Deus para ir mostrando a gente as coisas. Nos meus momentos de sim. dificuldade séria, nos meus momentos de dificuldade, que eu ficava lá no quartinho, fazendo minha menina dormir, quietinha lá no escuro, eu usava aquele tempo que para mim era um deserto. Aquilo que eu vivi sozinha, eu e Deus e minha menina, para mim foi um deserto e Sim. super necessário. Porque eu entregava todas as Uhum. minhas dores a Deus, literalmente. Eu sentava, falava, Senhor, eu Uhum. te entrego isso, aquilo outro, meu egoísmo, porque eu acho que tem que ser tudo do meu jeito, a hora que eu quero. E aí vem a maternidade e mostra o quê? Não é tudo do jeito que você quer, mas isso aí era para eu ter aprendido, lá atrás. Que nem tudo é do jeito que eu quero, a hora que eu Sim, quero. Não era pra eu ter aprendido isso, há muito tempo. Não era para eu estar sofrendo isso aqui agora, não, sim. né? Porque Verdade. uma Aham. dor que mata na maternidade chama-se egoísmo. A gente quer viver as mesmas coisas com a mesma intensidade, do mesmo jeito, tudo. A casa tem que ficar limpa do mesmo jeito. A gente não dá conta de tudo, nem vai dar por quê? Porque a gente coloca na cabeça também que não dá conta de tudo. Dá conta de tudo, mas vai ser no mesmo tempo de antes? Não. Uhum. A gente quer dar Sim. conta Verdade. literalmente agora. Instalei o dedo, tá pronto. Uhum. Não, a gente dá conta, Sim. mas não é no mesmo tempo. Muita coisa vai passar liso, vai passar liso. A gente vai deixar para Sim, amanhã, sim. E- para depois da manhã, porque deu errado, deu errado, entendeu? O plano foi furada. sim. Mas uma hora a gente É. vai fazer aquilo ali. Enquanto. Então, como diz, para mim é dar conta. Sim, é verdade. E o Lara e o pessoal que está aqui, quando você estava falando, tava pensando aqui, né? A gente vem de uma geração fraca, né? Fraca mesmo, de verdade, fraca, imatura, porque a gente busca o prazer e foge da dor, né? Isso é muito, muito isso, né? A gente é muito fraco, né? No sentido até de ficar relativizando, por exemplo, uma doença, que é a obesidade. Ah, isso não é, isso é gordofobia. Não, gente, obesidade é uma doença, por exemplo. Meu Deus. Isso traz danos à saúde, vários danos à saúde. Então, assim, fica relativizando, né, a imaturidade, né, os pais passam a mão na
cabeça dos filhos. Então a gente vem de umas duas, talvez 3 gerações fracas, imaturas, né? E a gente é consequência disso. Então a gente precisa meditar, e aí entra tanto a espiritualidade, mas também, talvez, não no sentido espiritual da religião, né? No sentido da religião, a gente precisa meditar sobre o sofrimento do Cristo, que eu trago para os meus pacientes, às vezes, um princípio de estabilidade, né? O Cristo, ele foi estável. A vida do Cristo na Terra foi estável, foi a vida de um homem, embora filho de Deus, mas homem, 100% homem. Ele foi uma vida estável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E diante do sofrimento, ele manteve sua estabilidade. Então, a gente, no âmbito da espiritualidade, a gente precisa ter uma referência de estabilidade, que é o Cristo, né? E aí, no âmbito humano, né, que a gente pode pegar o Cristo também, mas não vamos pegar o Cristo, vamos pegar agora quem não é da espiritualidade. Por exemplo, a gente pode aprender com aqueles que sobreviveram ao campos de concentração nazista, né? Que eles se mantiveram, não deixaram de sofrer, porque ficaram ansiosos, ficaram com medo. Alguns entraram numa profunda depressão, numa angústia profunda, mas não se suicidaram, como outros se desesperaram e se suicidaram, né? Então, assim, diante do desespero, diante do cansaço, a mamãe que está aí, precisa aprender a descansar, né? Diante do estresse, ela precisa aprender a pedir ajuda. Eu não sei se é para o esposo, não sei se é para a mãe, para a irmã, para parente, para uma amiga. Eu não sei se é pedir para o esposo pagar uma faxineira, né? Não sei. Mas reconhecer que não dá conta de tudo e pedir ajuda, né? E reconhecer, caramba, o próprio egoísmo. Perfeito quando você falou isso. Perfeito, né? Esse egoísmo de querer servir a si mesmo. E qual o maior e melhor e mais bonito e mais belo amor, senão aquele que é doação, né? E o que é a maternidade, a paternidade, né, também, se não o amor doação, né? Aquele amor que se doa, que se consome, que renuncia a si mesmo e se entrega, né? Então, assim, isso é semelhante ao amor divino, né? Assim, a maternidade propriamente dita é semelhante ao amor divino. Olha aí a Marlene falando, isso aí, pedir ajuda para vovó, né? Pedir ajuda para vovó para cuidar da netinha, né? Então, assim, excelente, excelente. Esse é o caminho. Aí eu estava falando, né? A ferramenta para melhorar essa ansiedade, que é normal a gente ter ansiedade, mas quando começa a trazer danos para a nossa vida, a gente precisa de uma bússola para não se perder, para a gente se orientar. Quando a gente se perde numa selva, a gente precisa de uma bússola. Quando a gente se perde em alto mar, precisa de uma bússola para se orientar e se encontrar novamente. Né, essa bússola, o primeiro, a relação com Deus, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade. A segunda, a relação consigo mesmo, que é o autocuidado. Você precisa cuidar de você, né? O terceiro é a relação com o trabalho, com os estudos, com o dinheiro, né? Você precisa, não sei se a mamãe está ali, mas ela precisa saber lidar com o dinheiro. Não precisa agir de maneira responsável, não de maneira impulsiva, porque vai ver um monte de roupinha de neném, vai ver um monte de coisinha para o bebê, e vai, tá angustiada, ela vai querer esse alívio na compra, ela vai querer esse alívio no prazer, ela vai querer uma fonte de prazer, e às vezes é gastando, às vezes é consumindo, né? Então, assim, precisa ter esse olhar, e aí entra o esposo, com o trabalho, né? Talvez ela com o estudo. Não sei se às vezes é mãe solteira, também acontece, né? Descobriu que está grávida, o homem descobre que está grávida e rapa fora, foge, fraco, sinal de fraqueza, sinal de imaturidade, rapa fora. E aí ela fica sozinha. Aí é onde ela precisa mesmo da ajuda de outros, de terceiros, e o trabalho. Ela precisa ordenar o som do bebê, o horário mesmo. É meio neurótico, às vezes é preciso ser meio neurótico, rígido,
em hora de acordar, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de dormir, hora de se divertir, né? Modo de dizer, hora do lazer, vamos dizer assim. E às vezes é preciso ter isso. E aí, por último, a relação com os familiares. Aí é uma qualidade, a qualidade da relação, não é tempo. Não é tempo. O maior tempo possível é o melhor. Não, é a qualidade da relação. Então, se você tem uma qualidade da relação com o esposo, isso melhora. Se tem uma qualidade da relação com amigos, melhor ainda. Se você tem uma relação de qualidade com os três, né? Mãe, pai e bebê, melhor ainda, porque cria ali um vínculo, família, aquele sentimento de família. E aí estabiliza. Estabiliza porque gera uma fonte de prazer. E aí o estresse diminui. Né? E eu pergunto para você, olá, você que atende as mamães com relação ao som do bebê, é isso que acontece ou não? Não é nada disso que acontece. É tudo isso que acontece. É tudo isso que acontece, né? Tudo isso que acontece. E o mais difícil, na verdade, é ordenar tudo isso que você está falando. Né? Você veio falando, né, os pontos e eu fui recordando. Como às vezes é difícil ordenar tudo isso, mas por que é difícil ordenar? É exatamente pela falta de conhecimento. Esses pontos, essa bússola que você traz, eu nunca tinha ouvido falar. É claro que com, né, assim, com os que eu acompanho, com o que eu busco, eu já vi tudo isso e vejo tudo isso e busco tudo isso. Mas essa Uhum. bússola, que isso precisa chegar, sabe, muito além, que isso precisa ser propagado com muita força, porque isso aqui é um adianto, Uhum. sabe? Isso é um adianto de, sabe, de energia aqui, ó. Economiza energia. Sim. Muito, isso Uhum. economiza muita energia. A gente gasta muita energia pensando em coisas que não vão nos levar a nada. Nada, nada, Uhum. nada. Sim. Olha só, olha só como é a vida, como é a magia da vida. A nossa vida ela só tem sentido quando a gente se doa mesmo. E a gente vai na maternidade, eu falo como diz, né? Esse aí é o, como é que fala? É o caminho sem curva para o céu, você tá entendendo? Maternidade, paternidade, caminho sem curva para o céu. Se você quer ir para o céu, meu filho, aproveita a chance que Deus te deu para viver isso. Né? Sou muito grata a Deus por me dar essa oportunidade. Porque tem muita coisa que a gente vai entender só na maternidade. Sobre essa questão do amor incondicional, da entrega, sabe? Aquela entrega Sim. totalmente sem limite. E aqui eu não estou falando de fazer tudo pelo filho, aqui eu estou falando de entrega, de amor, né? Que quando a gente fala de geração fraca, é a geração que eu sempre escutei, né? A minha geração. Eu não vou deixar meu filho passar por isso, eu vou fazer de tudo por ele, né? Aí vem a fraqueza da Super geração. proteção, né? É super proteção, sim. E assim, aqui eu falo de amor mesmo, né? O amor é aquele que cuida, né? Que zela, aquele que procura ser para dar, né? Não é fácil ser para Sim. se entregar. Não é fácil. Você precisa ser ordem para você ensinar a ordem ao seu filho. Olha bem, Sim. você precisa ser tudo que você quer ensinar ao seu filho. Ou seja, isso está muito longe de ser fazer de tudo por ele, né? Uhum. Isso está Sim. isso aí está totalmente assim no âmbito do amor que você aprende a se moldar para você moldar um ser preocupado com aquela alma. Entende que o trem aí é muito mais profundo do que a gente pode imaginar e a gente só vai entender certas coisas na maternidade mesmo, na paternidade. Sim. Que você quer Uhum. dormir, Sim. você não quer atender o seu filho porque tá frio, porque você tá cansado, mas você levanta com um sorriso no rosto e você vai atender aquele bebê que depende única e exclusivamente de nós adultos. Não depende mais ninguém, só do pai, da mãe ou de quem tá criando ali, quem tá cuidando e zelando por aquele Uhum. bebê. Só precisa, só, Sim. mais nada. Ou seja, a vida só realmente não tem como. A vida só faz sentido quando a gente vive o amor
mesmo, literal, de entrega, essa vida de entrega. E Uhum. muitas vezes a gente ainda entra na maternidade, aí eu falo das realidades, né? Aí que vem as frustrações, aí que as dores se tornam muito maiores do que a solução que existe para essas dores, né? Porque mesmo assim, eu ainda quero fazer tudo do meu jeito. Porque ainda assim, Sim. né? Eu esqueço da minha vida com Deus, da minha relação, da relação de qualidade, né, com o esposo. Eu esqueço totalmente da relação comigo. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu sou eu. É Perfeito. difícil, entende? Isso É mesmo. difícil, né? Ordenar tudo isso é muito Uhum. difícil. Por isso que, como diz essa Sim, bússola, ela vem aqui queimar, né? Como diz, como é que fala? Guardar um pouquinho de energia aí para aquilo que precisa. sim. Porque a gente entra na Aham. coisa com um turbilhão, tipo, é um turbilhão, pá, é de uma vez, né? É de uma vez. E a gente esquece do verdadeiro sentido, né? Que é de entrega total, Sim. que é, como diz, que tudo tem o seu tempo, tudo é uma fase, vai passar. Uhum. Sim. Não é, eu, não é a vida só do bebê que eu vou viver agora, né? Mas tem a minha vida antes. Eu preciso estar bem para cuidar dos meus. Então, assim, é muita coisa. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu preciso descansar. Tem hora que a gente não tem freio. E eu falo para você, e quando a gente tem freio, a gente ainda coloca minhoca na cabeça. Eu falo porque eu sou uma pessoa dependente de sono. Eu sou uma pessoa que tem o meu limite. E de um tempo para cá, eu reconheci o meu limite. Só que tinha hora que eu falava assim: olha a cabeça. Eu cansada, com a oportunidade de descansar, virava e falava assim: gente, eu sou muito preguiçosa. Olha bem, eu sou muito preguiçosa, porque, nossa, tem tanta gente que dá conta das coisas. Olha, a pessoa consegue ficar acordada tanto A tempo. Eu não, autocobrança, né? Novamente. eu tenho que ficar, nossa, eu tenho que ficar descansando, eu tenho que dormir. É tanto assim para dar conta. Olha só, à tarde, uma hora dessa, eu deitada dormindo. Tipo assim, olha, eu achando um absurdo uma coisa dessa. Sim. E isso é porque, aí, como diz, aí vai a cara vai ficando de pau mesmo, né? Isso é porque o povo não sabe que eu tava tão cansada que ontem minha menina foi dormir, era 10 horas da manhã, eu peguei e deitei junto com ela, meu filho. Ela estava lá no quartinho dela, eu fui pro meu quarto, dormi, descansei, acordei outra e fiz tudo que eu tinha para fazer. Se eu não E tivesse deu conta, feito, né? E deu conta. é só assim que eu dei É. conta. Se eu não tivesse feito isso, ia ser mais um dia sem dar conta das coisas. E isso cansa a Uhum. gente Sim, de muito mais, né? Tipo, tô usando meu exemplo, mas é o que eu escuto a todo tempo, né? Tô usando aqui o meu exemplo, mas a gente escuta isso aqui. Exatamente isso, né? Quando você perguntou. Se é isso, é tudo isso e mais um sim, pouco. Um pouco, sim, sim. né? É É, muita, é que muita bom. culpa e é muita conformidade também, sabe? Com a tal da maternidade real, sabe? Você se conforma que a maternidade é difícil, então você, assim, é maternidade real, você acordar toda descabelado, ficar descabelado o dia inteiro mesmo, entendeu? E isso aqui, gente, eu não tô falando pra, tipo, julgar ninguém, não. É tipo assim, a motivação mesmo, a gente precisa estar bem, não é conformar que eu estou com Sim. preguiça, porque a gente tem preguiça mesmo, porque a gente fica cansado mesmo e a gente não tem disposição para si. Não tô falando que isso não acontece, não acontece. Uhum. Arrumadinha, na verdade, eu quero ficar arrumadinha todo dia, mas eu quero me dispor a isso todos os dias, sabe? Não é Uhum. fácil. Sim. Mas eu vou me conformar que eu tenho que ficar toda, sei lá, mulambenta, que eu tenho que deixar a casa toda suja, porque eu tenho que ficar única e exclusivamente o tempo inteiro para minha filha e que eu não posso fazer mais nada, que eu não posso sair com as minhas amigas, Uhum. que quem volta a trabalhar não pode voltar a trabalhar, que quem resolve dar uma tal de uma chupeta não pode dar, e que a pessoa não pode nada. E as mães começam a se sentir culpadas. E eu falo, gente, é assumir as nossas escolhas. Nós precisamos Uhum. assumir as nossas escolhas e ordenar as coisas na nossa Sim. vida.
né? A sim. partir disso aqui, E tudo outra, que né? você... Pode falar. Hum, e outra, né? A sua realidade é uma. A sua realidade de Lara é uma. A realidade de quem está aqui é outra, né? Vamos lá, a Ariane está aqui, a Clara, não sei as outras meninas, se são mães ou não, mas a realidade de cada um é uma. O bebê de cada um é uma, que elas precisam ser um princípio de estabilidade para o bebê, né? Porque se elas não estão estáveis, o bebê não vai ficar estável, né? Se o casal, sei lá, o casal, o pai, a mãe, não estiver estável, vai desordenar, não, a casa vai ficar instável. Então, começa em mim, né? Vamos dizer assim, começa em mim. Esse princípio de eu preciso ter uma referência de estabilidade para eu ficar estável, para o meu bebê ficar estável, para o sono do bebê ficar estável, para eu saber lidar com a minha ansiedade, que até certo ponto é normal você ter uma ansiedade, até certo ponto é normal você se cobrar, e às vezes é até bom que você se cobre, porque senão você fica acomodado. A gente já é fraco, a gente já vem de uma geração fraca, e a gente não se cobra, aí deu ruim, aí não amadurece mesmo, aí que não amadurece, né? Virou uma É bosta. tudo no limite. Exatamente, é tudo no limite. Não é porque as coisas são difíceis que eu estou me adaptando que eu também não vou poder olhar para mim e falar, opa, eu posso melhorar nisso aqui. Amanhã eu Uhum. Sim. uma pessoa muito melhor. Agora eu posso ser uma pessoa muito melhor. Principalmente agora, né? Porque o amanhã a gente nem sabe se vai existir. Mas a gente tem que pensar em ser melhor mesmo, cada dia um pouco mais, né? E é muito Sim, bacana uma coisa que você sempre traz mesmo e fala, vamos começar pelas pequenas coisas. A gente quer começar lá na frente, o trem dá todo errado, a frustração, né? Ela cai como uma luva. Mas quando a gente começa por pequenos sim, objetivos, a gente vai dando conta, vai virando hábito e vira mesmo. A gente consegue dar conta, aquilo vira hábito e a gente fica feliz, a gente fica bem realizado. E fica aquela uma frustração atrás da sim, outra. Isso deixa a gente, assim, acabado. Uma frustração atrás da outra deixa a gente uhum, acabado. Né? Então, sim, é nossa, isso é verdade. muito importante. Uhum. E aí a construção desse hábito, né? Vamos lá. Aqui está a virtude. Aqui em cima está a virtude, é onde a gente quer. A gente quer ter uma vida virtuosa. Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto, enfim, enquanto pessoa. A gente quer uma vida virtuosa. Começa com pequenos hábitos mesmo. Pequenos hábitos. Eu não dei conta, vamos lá, mamãe, não deu conta de arrumar a casa hoje. Não é todo dia, é hoje. Talvez amanhã, se ela conseguir se programar melhor, talvez ela consiga arrumar a cozinha, ou o quarto, ou não sei, outra parte da casa. Enfim, ela se conformar que essa é a realidade dela, é a realidade dela, sem se comparar com as blogueirinhas, com as pessoas que estão aí no Instagram, né? E tudo bem, elas têm o dinheiro para pagar gente, que não sei o que, papapá, mas tá, o problema é delas, né? Que bom, Deus abençoe elas. Mas e a sua realidade? É outra, né? Então, muito bom, né? Muito bom, né? Esse bate-papo, eu acho que eu creio que foi isso, né? Não sei aí, pessoal que estão aqui, né? Tinha gente, depois saiu, agora só tem a Clara, sua irmã. Um abraço, Clara, e a Jussara. Bom, é isso, Jussara, minha... senhorita Lara. Pois é isso. Só Muito isso, né? obrigado. Ah, eu que Nossa, muita coisa, agradeço. muito bom. Muito. Obrigado E... pela aceitar o convite. Ah, que é isso. Ai, eu que agradeço o convite, né, por estar aí, por trazer, sabe, esse assunto para nós. Ah, muito obrigada mesmo. É um assunto muito pertinente, né? Quem sabe a gente não consegue aí trazer Sim, pais e mães mais fortalecidos, né? Para uma maternidade mais sim, verdade. tranquila, uma maternidade. É a minha intenção, né? Essa é toda a minha intenção. Uhum, Levar, sabe, essa sim, maternidade tem como ser mais leve, né? Tem como ser mais responsável, né? Vamos dizer assim, responsável e mais leve, bem tranquila, uhum, né? sim, sim. Não é fácil,
obviamente, mas quando a gente leva com leveza, com naturalidade as coisas, que realmente é natural, né? Tudo que Uhum, acontece, uhum. tudo vai É bem, dom, né? tá? Assim, É dom de Deus, né? sim, com certeza. Não, com certeza. Então, tá Muito certo. obrigada Um mesmo. abração. Obrigado. Outro. Um Até abraço. mais. Até. Tchau. Tchau.